Olá, eu sou o pastor Elton Bueno, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, nós vamos assistir um compilado de 3 vídeos que estão viralizando aqui na internet. Sem demorar, já vamos assistir o primeiro. Tomou ele pela mão e fez ele andar. Eu costumo dizer, as mulheres estão adoecendo, mulheres com depressão, mulheres com pressão alta, cardíacas, elas aceleraram processos, inclusive na saúde, por quererem tomar coisas e tomarem decisões e arcarem com questões que não era pra gente, era pro homem, né? Então a fatura vem. A Bispa Keila Ferreira, que faleceu de uma forma muito rápida, deixou muitos estagnados, entristecidos e suspensos diante de uma rapidez aos 52 anos. Uma mulher distinta, uma mulher elegante, uma mulher calma, tranquila e que eu não conhecia. Ontem eu até vi no Instagram, mas eu não tive como comentar e fazer esse vídeo, porque eu estava muito cansada. Esposa aí do bispo Samuel Ferreira. A bispa, ela fala algo muito sério, que ela teve uma recomendação médica. Eu vou mostrar esse vídeo para você. Fica nesse vídeo até o final, porque tem uma declaração de uma pessoa que a bispa, ela teve que colocar um remendo em um ato feito pelo Samuel Ferreira. Eu me lembro da história de Abigail. Abigail foi casada com Nabal. Nabal era um homem sem entendimento, era um homem que não tinha conhecimento e era um homem ruim de coração, duro de coração. E ali Abigail, ela tinha sempre que estar colocando remendo. Ali, quando Abigail foi até Davi ia destruir toda a casa e ela humildemente foi e falou que como serva ela estaria ali para servir e ela trouxe ali um grande livramento para a sua própria casa. Existem mulheres que muitas vezes elas são tampadoras de remendos, de malfeitos dos seus próprios maridos. Muitas vezes se acarretam muitas emoções sobre elas. Diz que ela estava com depressão. Diz que ela tomava remédios e, segundo ela ter tomado uma alta dose de remédios, ela veio a ter um infarto. Aqui nós não estamos em especulação, não estamos fazendo polêmicas diante desse assunto tão triste, tão comovente, mas nós estamos trazendo informações. E eu vou mostrar para você um áudio que eu mesma vou estar lendo de uma pessoa que traz algo que ele cometeu e que ela teve que colocar esse remendo. Será que foi? E foi uma série dessas coisas que vieram acontecendo, que acarretaram questões emocionais na vida desta mulher? Qual que foi a recomendação médica que ela recebeu? Então fica aqui um alerta a todas as mulheres de pastores. Olha só, se o teu marido ele quiser quebrar a cara, deixa ele quebrar a cara. Você cuida de você, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua paz emocional. Faz somente aquilo que você tem que dar conta de fazer. Não se sobrecarregue demais, porque a mulher ela traz uma sobrecarga muito grande muitas vezes para manter algo que, infelizmente, é a realidade, os bastidores de tudo. Que infelizmente não é brincadeira ser uma mulher de pastor. Eu estou aqui dando uma minha opinião mediante aos comentários, tá? Não estou dizendo aqui que ela suicida, né? Mas eu estou dizendo aqui que tem algo estranho, porque as redes foram privadas, né? Mas enfim, de uma coisa eu sei, que o servo do Senhor, quando ele morre, ele falece, o céu tem festa. A Bíblia fala que é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus servos. Então ela, como sendo aí uma mulher de Deus, uma mulher que tinha a palavra, uma mulher equilibrada, eu creio que Deus achou melhor a recolher. Seja assim, né? Segundo aqui a minha humilde opinião. E com certeza está lá na glória, porque aquele que vive fielmente com Deus, com certeza tem algo melhor reservado. Deus tira das lutas, dos pesos e das aflições. Que Deus abençoe você, deixe o seu comentário, que Deus possa consolar aí toda a família, os filhos, ela deixou filhos, então eles são, né, da Assembleia de Deus Madureira, ali no Brás, e
eu vou deixar aqui para vocês essa recomendação médica que ela recebeu. E só fazer aqui uma observação sobre o profeta Josiel Alves. Muitas pessoas estão trazendo o vídeo dele, dizendo que Deus mostrou, que Deus falou, que Deus alertou. Eu, quando vi o vídeo, eu não vi isso não. Eu vi só ele falando do altar, que a maioria dos profetas entregam isso mesmo, que as igrejas já estão contaminadas, a maioria tem pessoas que não condiz com o que vive, com o que fala em cima do púlpito. Eu não vi claramente, ainda não vi esse vídeo, se tiver me mandem. Ele falando que Deus iria recolher a bispa Keila. Não vi isso. Então não vamos associar uma coisa à outra. Eu penso assim, tá bom? Se inscreve nesse canal, compartilha, ativa as notificações e deixa o seu comentário. Deus te abençoe poderosamente. Eu ajudei a construir o templo da Adbras e fui evangelista no Brás. Trabalhei muito para ajudar aquela igreja. Eu conheci o casal no ano de 2007. Deus me deu uma visão. Eu vi na visão um homem gigante com uma foice no pescoço do SCF. Na visão, bem clara, além de ver o homem, eu ouvi ele falando que reprovou o Samuel e as obras dele. Deus me mandou entregar uma mensagem para ele. Eu fui, entreguei tudo o que o Senhor me ordenou. E ele, Samuel Ferreira, simplesmente mandou os capangas dele me colocar para fora da Adbras e me perseguiu por mais 4 anos. Mas a Keila, com mais um grande número de irmãos, saíram para me confortar por causa da humilhação que ele me fez passar. Depois de algum tempo, ele teve umas complicações na saúde e quando ele, SCF, estava internado em coma, ela me ligou e me pediu perdão pelos erros do marido e me pediu orações por ele. Então eu pedi para ela colocar o celular no Viva Voz e orei por ele na autoridade do nome de Jesus, bradei nos ouvidos dele e ordenei, saia do coma e vai trabalhar para Jesus. Ela sofreu muito. Vocês não fazem ideia do que ela sofreu. Então Deus, na sua infinita misericórdia, a recolheu e lhe deu descanso das lutas, das angústias que ela sofreu. A partir de agora, Deus vai tratar com esse engomadinho altivo. Porque quando a gente faz um pedido, e não é coisa grande não, você fala assim, amado, você acabou de sair de um problema agora, evita fazer umas coisas, evita postar foto na internet, vai devagar. Eu tô sem rede social por recomendação médica, já tem alguns dias. Neste vídeo você vai acompanhar um recado impactante que a bispa Keila Ferreira deixou durante uma pregação na Assembleia de Deus Brás antes de sua partida. Mas antes, acompanhe a notícia. Morreu neste sábado a bispa Keila Ferreira, esposa do bispo Samuel Ferreira, líder da Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo. A causa da morte não foi revelada. As informações iniciais dão conta que Keila teria sofrido um mal súbito. Os comentários nos perfis oficiais do casal e da igreja nas redes sociais foram bloqueados. Em uma de suas últimas pregações, ela disse que por orientação médica era para ela usar menos as redes sociais e entregou um recado para a igreja. Porque quando a gente faz um pedido, e não é coisa grande não, você fala assim, amado, você acabou de sair de um problema agora, evita fazer umas coisas, evita postar foto na internet, vai devagar. A pessoa debaixo da orientação, ela vai lá e ela posta foto, e aí eu pego, e o Zaqueu é minha vítima. Cadê o Zaqueu? Pastor Zaqueu, onde já se viu, essa pessoa enlouqueceu, o bispo falou, bispo, acabei de falar com ele, porque a gente tem uma sintonia aqui. Eu falei, pastor, onde já se viu, você... Bispo, mas ele não explicou nada. Essas pessoas, elas pegam uma frasezinha, uma palavrinha fora do contexto para justificar a desobediência e fazer a desobediência parecer com obediência. Mas eu vim aqui dizer para você que meu Deus não é Deus de engano. Essa capa vai cair. Vai cair, porque ninguém sustenta a capa por tempo demais. E nem tem capa escondida que não traga à tona os olhos do Senhor. Se você acredita nessa palavra, toma ela para você.
Papel e internet aceita tudo. Agora seja digno de colocar aquilo que você está escrevendo. Porque além do mais, você está fazendo para a gente ver, mas para quem você está fazendo a desobediência, está fazendo tudo o contrário do que é para fazer, essas pessoas já estão sabendo quem você é. Se você é o centro da roda da murmuração, eu só tenho um recado para te dar. Pode esperar, que Deus está guardando a hora certinha para pegar você na curva. Nossa, Bispo, você está profetizando mal só não, estou pregando contra rebelde mesmo. Então, querido e querida, amado e amada, se o que você está fazendo está causando murmuração, você pode esperar o teu fim. Murmuração, aquele que faz o relatório e causa dissensão entre irmãos, né? Essa Deus abomina. Se você é formador de murmurador, sou eu que estou falando, não. Eu vou ler aqui, eu vou até pôr óculos para ninguém falar que eu pulei uma vírgula. E voltaram, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, ou difamando. Ou seja, o povo não tinha pisado na terra, o povo já estava reclamando dela. Ah, mas eu não vou cooperar. Irmão, você não conhece o trabalho, você não veio aqui ver, e você já está murmurando antes do trabalho acontecer. Não, mas eu não vou. Você ainda não viu o que Deus tem para fazer, mas você já está se opondo ao que Deus está fazendo antes de entender. Aqueles mesmos homens, versículo 37, que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Presta atenção. Não morreu uma pessoa não importante de cada tribo, das 10. Morreram príncipes. Morreram pessoas comprometidas com a sua palavra. Morreu pessoas que sabiam que a credibilidade deles era tamanha que eles tinham o poder de manipular o povo ou contra ou a favor. E entre eles, eu acho que eles começaram a fazer um censo e acharam o seguinte: nós somos 10 contra 2, é óbvio, nós ganhamos. Vai achando que Deus é com a maioria, mas vai firme nessa tua cabeça, mas vai com tudo. Deus estava testando o seguinte: tem o mesmo líder, tem o mesmo ensinamento, conhecem a promessa, foram lá vistoriar, mas a forma com que um passa, que 2 passam e a forma que os outros 10 passam tem uma diferença. 10 começa, não dá, é difícil, é isso, é aquilo. O povo começa a murmurar: nós viemos para morrer aqui, por que a gente saiu do Egito? Aí vira aquela murmuração de novo. Está na Bíblia. De todos, só entraram. Confere se na tua Bíblia é esse número que está aí mesmo, mas confere com força. Deus não está preocupado com maioria. A Bíblia diz assim, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus procura, é porque não é todo mundo que é. Porque senão Deus não estava procurando. Não, peraí aqui, esse aqui ele adora, mas esse aqui é o seguinte: ele está adorando enquanto estão pagando. Esse aqui está adorando porque ele tem um interesse de serviço. Esse aqui está adorando porque o único interesse que ele tem é porque ele quer uma bênção financeira. Esse aqui porque... Se Deus quer Deus, a Bíblia diz que ele procura. É porque nem todo mundo é. Aliás, a maioria não é, porque a Bíblia diz que ele está procurando. E quem procura demora para achar. Quem procura não acha.
acha fácil. Quem procura leva tempo. Quem procura precisa testar caráter. Quem procura precisa testar o foco. Quem procura precisa testar se aquela pessoa tem firmeza ou não tem. Se a pessoa tem crédito ou não tem. Se a pessoa tem uma vida com Deus ou não tem. Se Deus quer Deus, ele procura. Eu costumo dizer, as mulheres estão adoecendo, mulheres com depressão, mulheres com pressão alta, cardíacas, elas aceleraram processos, inclusive na saúde, por quererem tomar coisas e tomarem decisões e arcarem com questões que não era pra gente, era pro homem, né? Então a fatura ela vem com o tempo. E você vê isso presente na igreja, por exemplo? Sim, isso ficou muito evidente agora, tem pouco tempo. A minha preocupação eu acho que os pais, né, têm que fazer aí a sua lição de casa. A gente tem que chamar, principalmente as meninas. Óbvio, vamos criar todas independentes. Eu fui criada para casar, né? A minha filha ela já tem uma outra independência, porém a gente não pode. A grande questão aí, pastor, que eu vejo é uma coisa muito subjetiva para tocar na família. Esse primeiro vídeo que nós assistimos é do canal da pastora Simone. Nós estamos deixando os créditos aqui. Agora nós vamos assistir o segundo vídeo do canal Adoradores na Net. O último vídeo é um comunicado muito importante da Igreja Assembleia de Deus. Vocês precisam ficar comigo até o final. Não perca. Vamos lá? A morte trágica da bispa Keila Ferreira, esposa do bispo Samuel Ferreira e líder da Assembleia de Deus do Brás do Ministério Madureira, abalou o meio gospel. A pastora estava afastada dos púlpitos da igreja desde sua última pregação realizada em novembro de 2024, conforme foi noticiado pelo site Plano News. Mas não foi confirmado se essa ausência foi motivada por problemas de saúde. Nas redes sociais, diversas personalidades influentes do cenário gospel e outras que também já participaram do Janeiro Profético, um renomado evento cristão promovido pela Brás, expressaram seu pesar pela perda precoce de Keila. O senador Magno Malta comentou logo após a confirmação da triste notícia e falou rapidamente sobre o legado significativo da pastora para os evangélicos no Brasil. A pastora Keila, uma mulher de Deus, líder em todo esse país, da Convenção Madureira, a família Brás, nós conhecemos de onde vem o conforto e quem nos conforta, o Espírito Santo. Eu quero abraçar todos vocês, dando a minha solidariedade e muita tristeza com o passamento dessa mulher que eu conheci, né? E trabalhando na obra de Deus. O Brasil inteiro, nesse momento, sente o que eu estou sentindo. Uma dor, mas, na verdade, é só um até logo. Porque daqui a pouco, nós vamos encontrar na glória a pastora Keila, que viveu aqui para servir a Jesus. Após toda a repercussão, um vídeo que voltou a circular nas redes sociais mostra a bispa falando em uma entrevista cedida à Rádio Musical FM sobre um momento decisivo em sua vida, o dia em que Deus falou com ela de maneira poderosa para que cumprisse o seu chamado, levando o evangelho a toda criatura, algo que, surpreendentemente, acabou se concretizando anos depois. Pastor, eu tive um chamado divino mesmo. Eu tinha entre 14 e 15 anos. Eu sempre procurei muito Deus, eu queria ter a minha experiência com Deus. Eu sempre acreditei que Deus não tinha neto, Deus tinha filho. E eu via, né, meus avós, meus pais, mas eu queria ter as minhas experiências. E eu buscava demais isso. Eu não tinha idade ainda para frequentar um seminário, mesmo seminários sem ser no modelo de internato. Então eu lia a Bíblia demais. Eu estava tudo quanto era livro eu ia lendo. E eu comecei a trabalhar na ETAD na época, com o Ministério Bernardo Johnson. É porque é em Campinas. Em Campinas. Então aquilo ali começou a me atrair. E nessa idade de 14 e 15 anos, eu realmente tive um chamado de Deus. Eu recebi de Deus um chamado forte. Na minha compreensão na época, eu achava que era um trabalho para missões.
Entendi. Ser missionária, ser missionária em algum lugar, porque era aquilo que toda mulher podia fazer. Eu nunca imaginava. Tem isso também, né, cara? Porque, tipo assim, você não podia pregar, você não podia não sei o quê, você não podia ensinar. Então, tudo que Deus falava comigo, na minha cabeça, não, eu vou fazer tudo isso, eu vou pregar para as nações, eu vou fazer um monte de coisa e vou ser missionária. Então, quando as coisas começaram a acontecer, eu falei, meu Deus, mas qual o contexto da nossa aliança? E eu me lembro que nesse dia, era um congresso de jovens, e eu fui para frente. E foi uma experiência muito única e eu levo ela para a vida. Deus falou muito comigo. Deus falou assim, olha, eu tenho uma aliança com você. É eu, você e um povo. Outro vídeo impressionante que também está viralizando na web e gerou um grande debate entre os internautas que ainda estão muito divididos foi uma gravação feita pelo missionário Josiel Alves cerca de 11 dias atrás. No vídeo, ele revela uma profecia chocante direcionada a Samuel Ferreira e alerta o bispo, que já teve uma grande cota de polêmicas atribuídas à sua trajetória, sobre a necessidade dele retornar ao primeiro amor. Pois, de acordo com o missionário, o Senhor estaria oferecendo esta última oportunidade para que o pastor buscasse o arrependimento com sua família e se convertesse de maneira genuína, pois, em breve, o próprio Deus estaria visitando a sua casa. Lembrando que esta revelação foi feita aproximadamente 11 dias antes da morte da bispa Keila. Eu não queria falar, mas eu preciso falar aqui nessa noite. Desde que começou a live, eu estou tentando fugir de tudo que é maneira. Deus me mostrava o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Madureira, pastor Samuel Ferreira. E Deus está mandando eu dizer para o senhor, o pastor Samuel Ferreira. Eu acho que é Samuel Ferreira, eu não sei. Mas Deus está mandando dizer para o senhor, pastor, vou eu passar na tua igreja. Reveja os púlpitos, reveja os campos, reveja os teus presidentes e volte para a primícia da palavra. Eu estou correndo risco aqui de ser cancelado, de ser processado, mas eu preciso falar para esta igreja, Assembleia de Deus de Madureira, ao seu presidente: volte às primícias, volte, calamanto mande calabrachandaraia. Deus me mostrou uma peneira muito grande, e Deus disse, diga para ele que a minha peneira vai passar nesse ministério. Lamandecaia Súria. Diga para a Assembleia de Deus de Madureira que a minha peneira vai passar lá dentro daquela igreja. Vou eu tirar dos meus púlpitos homens adúlteros, arrogantes, presunçosos, homens que estão metidos em coisas que eu não estou metido. Homens que pregam e não vivem o que prega pastor Samuel Ferreira. Mas eu, o Senhor, digo para ti nessa noite, homem, limpe a eira desta igreja. Limpe a eira, limpe os meus altares, se convertam de verdade. Porque darei um tempo de dias para se converterdes. Se não se converterdes à minha palavra, eu, o Senhor, os visitarei bem logo. É questão de dias, semanas. Então se convertam e mudam. Volte às práticas, à Assembleia de Madureira, como era antes, ao Evangelho, à primícia. É tempo de voltar à palavra. Labrachandaraia. Eu nem sei, e não vem aqui dizer por que tu não entrega no privado do Samuel Ferreira, porque eu não tenho contato dele, e eu não preciso. Conhece Deus o meu coração, que eu não preciso de bope em cima da madureira, não preciso disso. Mas Deus falou para mim, quando eu mandar tu abrir a tua boca, José, para falar algo para alguém, abre a tua boca. Este terceiro vídeo é do canal Cristão Também Pensa, um comunicado muito importante da Assembleia de Deus. Vamos assistir. A Igreja de Brás emite comunicado oficial. A Assembleia de Deus no Brás, Ministério de Madureira, comunica com profundo pesar o falecimento da bispa Keila Campos Costa Ferreira, presidente mundial da CIBEM, esposa do nosso presidente executivo, bispo Dr. Samuel Cássio Ferreira. Neste momento de dor, rogamos as orações de toda a Igreja
irmãos e amigos, em favor dos familiares. O velório será amanhã, segunda-feira, a partir das 19 horas, no templo sede da Adebras. O sepultamento será informado posteriormente o horário. Em entrevista recente ao pastor César Cavalcante, a bispa Keila Ferreira expõe como conheceu o bispo Samuel Ferreira. Você veio para cá, para Campinas de volta, adolescente, mocinho. Quando é que você conhece o hoje bispo Samuel, na época um jovem Samuel? Como é que foi? Nossa, foi um ano logo que eu cheguei. Foi logo de cara? Foi logo de cara. Eu cheguei e começou aquela integração na igreja, né? Aquela coisa toda. E eu sempre gostei muito de ter atividades na igreja e até para poder me reabilitar naquele lugar e me contextualizar na igreja. Então eu fui para o meio dos jovens, adolescentes, escola dominical, e conheci ele. Quem era o pastor? Meu sogro na época, sogro. meu sogro. E aí conheci ele. O Samuel estava saindo de um problema de saúde, ele estava saindo de uma fase onde ele não podia andar. Ele teve uma tuberculose nos ossos e ele estava na fase de reabilitação, então ele tinha passado um tempo em cadeira de roda, aquela coisa. Então eu conheci ele... Jovem, adolescente? Jovem, bem, também. muito novinho. Então eu conheci ele nessa fase e foi assim... De reabilitação. Ele estava já com um progresso bem grande e ele era o tecladista da igreja, né? Do grupo de jovens. E filho do pastor. Filho do pastor e aquela coisa. Você já tinha namorado alguém tipo, lá no Rio? Nunca, nem pensava. E aí foi aquele negócio, acho que foi amor à primeira vista, né? Dos dois lados. E aí Mas quem veio pra cima de quem? Como que foi a história? Olha, aí foi assim, a gente tinha um congresso lá, que era um congresso que juntava todos os jovens do interior de São Paulo. Chamava uma DISP. E nesse congresso, eu lembro que até a Shirley Carvalhais na época estava lá. Cantando. E eu passei num corredor e ele falou assim, você quer um sorvete? Eu falei, não, obrigado. Esse não, obrigado, assim, morrendo de medo da minha mãe tá vendo alguma coisa. Eu falei, meu Deus do céu, você tá aqui... rolando alguma coisa. Tá. Não, vou... Qual era a sua idade, que é o importante aqui Olha... na nossa linha do tempo? Ainda bem, minha filha já tem mais de 24, posso falar, na linha do tempo. Eu tinha 13 anos. Meu Deus! Eu era muito novinha. Não recomendo isso pra ninguém, né? Mas, assim, foi aquele amor à primeira vista. Mas naquela época, o namoro era muito... Assim, a gente falava, é meu namorado, mas esse meu namorado era falar por falar. Conversa, exatamente. Era uma conversa, né? Não era como é hoje. Mas depois ele... Então, teve o sorvete, aí você falou que não. Eu falei que não. Aí ele, muito inteligente, ele é muito inteligente, isso aí não tem nem o que falar. Um dia, no fundo ali da igreja, eu fui tomar uma água, eu cantava no coral já. E ele, você pode ajeitar aqui a minha gravata? Falei, o velho golpe da gravata. Agora eu não tenho como falar não. E tive que ajeitar uma gravata vermelha de crochê, ainda lembro disso. A época da gravata de crochê. Nossa, só Jesus na causa aquilo, né? Que essa moda não volte. E foi aí que aconteceu e a gente ficou, né? Depois o Samuel foi para os Estados Unidos, estudou. E a gente ficou nesse compromisso, as famílias já sabiam e... Quando aconteceu da gente casar, a gente tinha certeza. Quanto tempo vocês namoraram? Nós namoramos aí... Ele foi embora, ele foi estudar. Eu casei com 17 para 18 anos. Mesmo assim muito nova. Mesmo assim muito nova. E ele casou com a idade do meu filho, né? Ele casou com 20. Então foi muito precoce tudo. Na época, por exemplo, quando vocês se casaram, ele era pastor? Olha, o Samuel até então, antes da gente se casar, o nosso projeto era um projeto para ir para os Estados Unidos e fazer missões lá. Como ele já era intérprete, ele já tinha... ele já trabalhava com alguns pastores lá, em alguns ministérios. Então, o projeto inicial era casar e ir embora. Só que nesse meio tempo, o meu sogro foi tomar posse na igreja de Madureira. Então, Campinas acabou ficando... com o primeiro vice, mas assim, precisava de um apoio. E foi aonde Deus fez uma invertida em tudo e nós começamos a pastorear a igreja. Eu comecei a entender, porque nós não tínhamos ainda casado, e ele já
começou a trabalhar como copastor da igreja. De Campinas. Deus começou a me fazer entender que o plano talvez não seria ir embora como a gente conversava. E as coisas aconteceram assim. Nós ficamos lá. Vocês eram acho que em 2000. 2001 e 2002. Nós ficamos, acho que uns 10, 12 anos lá. Em Campinas. Em Campinas. Como presidente de Campinas. Como presidentes de Campinas. E mais um tempo que nós pastoreamos lá como auxiliares. São épocas diferentes, né? Porque, por exemplo, hoje a senhora tem o título de bispa, hoje as mulheres compartilham lá, sentam junto com o marido e tal. Mas a senhora é dessa transição, né? Como é que é isso? Porque, por exemplo, não podia usar como é que era a igreja da sua juventude e como é que foi essa transição? Olha, eu acho que eu sou uma sobrevivente da Assembleia de Deus. Só quem é assembleando pode falar, né? Porque realmente a coisa era muito pesada. Tipo, não podia ter televisão. Não, eu sou dessa época. Minha mãe, quando a gente morava no Rio, a minha mãe, ela foi uma grande mãe. Porque como ela foi muito disciplinada, com a cor de vestido, penteado de cabelo, umas coisas absurdas, ela um pouco cercou a nossa criação. Então o que ela fazia? Quando foi a questão da televisão, ela, em concordância com meu pai, olha, vamos comprar uma televisão que essas meninas vão começar a sair daqui de casa para ver televisão na casa do amigo. Então a gente vai comprar. Quando chegava meu avô, um tio lá, colocava aquela televisão dentro do armário. Então a gente sabia que aqueles dias escondia. Então eu passei por isso. Maquiagem, brinco, cortar o cabelo. Cortar o cabelo. Eu acho que o Samuel se apaixonou por mim por causa do cabelo. Porque em Campinas as meninas todas tinham um cabelo muito grande. E eu já vim do Rio de Janeiro com o cabelo mais cortado. Cabelo ajeitado. Então já. Eu acho que o grande negócio ali foi que ele falou assim: nossa, a menina tem um cabelo da hora. Eu acho que o cabelo ajudou bastante, cooperou. Não tem essa proibição na Bíblia de nunca poder cortar o cabelo, de se pentear, maquiar, essas coisas. Quando que a senhora assistiu isso pelo lado de dentro, né? Como que é você sair do nada pode para esse momento onde a mulher... porque assim, sobra mais pra mulher, né? O jeito antigo... Só a mulher não podia um monte de coisa. Entendeu? Sim. Então não podia depilar a perna, não podia não sei o quê, não podia cortar o cabelo, dava banco. Dava banco. Você deve ter visto gente pegar banco por conta disso. Sim. Quando que isso começou a mudar, a opinião? O meu sogro, na época, ele era pastor de Campinas, ele tinha uma tolerância muito grande com os jovens. Então ele não usava o culto de doutrina. Ele já chamava aquilo como culto de ensinamento. Então ele só pregava a Bíblia, ele não pregava sobre usos e costumes. Então ele respeitava quem era radical, mas ele dava um jeito de proteger os jovens. Não ficava perseguindo. Não deixava ninguém perseguir. E sempre falava pra gente o seguinte: olha, vocês têm que ter o limite. Tem que ter um limite. Então tudo era muito conversado. E quando nós pastoreamos, que quebrou mesmo os paradigmas, a minha responsabilidade com outras pastoras, né, com outras pessoas, até as mais velhas, em especial elas, foi do quê? Poxa, a gente agora conseguiu, tá liberado, mas como é que vai ser essa transição? Aí nós entendemos o quê? Vamos fazer isso com a maior moderação possível. Porque também não adianta mudar do dia para noite. Fazer isso com muita paciência e conscientizar o seguinte: vamos respeitar quem não quer usar, mas quem também não quer usar, respeite quem quer usar. E tipo quem brinco, por exemplo. E quem quer usar um brinco, gente, por favor. Né? Não vai chegar com um bambolê na orelha. Por favor, vamos devagar, né? Tem tempo e tem hora. A questão da calça comprida mesmo. Você vai para um culto, ok, mas, por exemplo, eu acho que não combina. Eu dirigi um congresso de mulheres de calça comprida na Assembleia de Deus. Você nunca fez isso? Num congresso, não. Nos cultos, muitas vezes eu vou, mas... Quando eu dirigir, para ministrar, eu tenho dificuldade. Parece que tem assim, aquela questão da sobriedade ministerial mesmo. Não, pera lá. O exemplo, tal. O exemplo. Tem umas vigas, né, na igreja que acho que a gente não pode... Agora, vocês apanharam nesse sentido, porque
não sei, a meu ver, a Madureira é na vanguarda disso aí, né? Tipo, Misericórdia, você pega outras igrejas, Assembleia de Deus, tipo assim, até hoje não bate palma, ou não pode usar, a mulher não pode usar ou maquiagem ou brinco e tal. Sofreram um pouco? Muito. Samuel, então, misericórdia. Muito, muito, muito. Demais. Eu pregava muito fora, né? Tinha agenda, tudo, e quando eu chegava nos lugares eu evitava, até porque eu não sabia o que eu ia encontrar ali, mesmo sendo do Ministério de Madureira. E eu tive problema com a minha idade. Às vezes quem ia me buscar no aeroporto estava esperando aquela preletora de coque. Ela era uma novinha. Chegava lá, não, mas é você que vai pregar? Eu falei, é. Ah, tá bom. Assim, as pessoas, já é outro tratamento. Sabe, era outro tratamento, era uma coisa bem, muito difícil.